Você já sabe que o primeiro ano do Dorival no comando da seleção não foi bom, mas o quão ruim foi em termos de números? Quantas derrotas, quantos gols sofridos, qual a melhor e a pior atuação da seleção no ano? E entre os convocados, quem foi mais vezes chamado? Quais são os queridinhos do professor no comando da seleção? Todas essas respostas no vídeo de hoje, que vai trazer estatísticas e números que você ainda não viu sobre o ano da seleção. Antes de te contar tudo isso, só peço a sua inscrição se você gosta do tema seleção brasileira e seu like para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. A seleção teve 52 jogadores convocados ao longo de 5 listas do Dorival Júnior, incluindo a convocação para a Copa América. Eles vieram de 7 países diferentes, sendo que o maior representante, digamos assim, o país que teve mais jogadores chamados foi o Brasil, com 19, ou seja, 19 atletas que atuam ou atuaram na seleção no Brasil em 2024 foram convocados pelo Dorival. 14 vieram da Inglaterra, diretamente da Premier League, 6 da Espanha, 4 da Itália, 4 da França, 3 de Portugal e 1 da Arábia Saudita. Entre os goleiros, tivemos 6 convocados, vou sempre estar deixando a lista aqui do lado para vocês acompanharem todos os nomes que foram chamados, posição por posição, o número de convocações, em qual time eles atuam. Os mais chamados foram Ederson e Bento, com 5. Eu imagino que o Alisson só não esteve presente mais vezes por causa de lesões. E lembrando que eu considero aqui também aquela convocação que o cara não chegou a atuar pela seleção brasileira e foi cortado. Por exemplo, teve um caso assim do Pedro, se não me engano, do Richarlison. Eles estão incluídos nessa lista porque eles foram convocados. Entre os zagueiros, a gente teve 9 convocados e os favoritos do Dorival foram Marquinhos e Gabriel Magalhães. Com 5 estiveram presentes em todas as convocações. O Éder Militão provavelmente também estaria nas 5 convocações se não fossem as lesões que o impediu de estar em algumas das listas do Dorival Júnior. Entre os laterais direitos, a gente teve 5 convocados e o Danilo esteve presente em todas. Ele foi o preferido do Dorival nessa posição. Na lateral esquerda, também 5 convocados e os preferidos foram Arana e Wendel, com 3. E aqui, o que a gente tira desse número? O Dorival não tem confiança ainda em um lateral esquerdo, ele está testando nomes, está chamando jogadores diferentes, nenhum esteve presente em todas as listas do Dorival Júnior, o que indica claramente como a gente está carente nessa posição. O Arana não conseguiu se firmar, o Wendel não conseguiu se firmar, no final do ano teve o Alex Telles, mas nenhum deles vestiu a camisa da seleção e falou, não, essa posição é minha. O Abner também chegou a ter oportunidades, talvez tenha sido o que melhor atuou pela seleção, mas esse número mostra bem como que a gente ainda procura esse lateral. Entre os volantes, a gente teve 7 convocados e o Bruno Guimarães foi o único presente em todas as listas. A gente teve aí vários nomes também diferentes, alguns que apareceram e depois sumiram, também uma rodagem muito grande. Meias, 5 convocados, com o Paquetá sendo o principal jogador nessa posição. Você pode considerar que ele foi um volante em determinados momentos, mas ele esteve presente em 5 convocações. Nas pontas, a gente teve 9 convocados, também uma rotatividade muito grande, o Brasil gera muito ponta, e Rodrigo, Vini e Savinho estiveram nas 5 convocações. São os caras preferidos do Dorival, digamos assim. Acho que o Rafinha só não entrou nessa lista porque sofreu com uma lesão em determinado momento e aí não foi convocado, mas claramente também é um cara de confiança do Dorival Júnior. Centroavante, tivemos 6 convocados e, curiosamente, muitos acreditam que o Dorival não tem muita confiança no Endrick pela pouca minutagem, mas o Endrick foi quem mais foi convocado com 4 convocações, mas novamente, entrou muito pouco, ou seja, as convocações não refletiram em minutos em campo para o Endrick. E em termos coletivos, Samuel, como foi o ano da seleção? Vamos lá, 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. 20 gols marcados e 12 gols sofridos. O que chama atenção aqui é o número de derrotas, né? A gente tem a impressão que a seleção jogou mal a maior parte do tempo, mas quando você olha o número de derrotas tem apenas uma, e não foi nem na Copa América. O Brasil foi eliminado na Copa América pelo Uruguai nas quartas de final, sem perder, né? Foi nos pênaltis, foi perder apenas para o Paraguai, aquele jogo lá que 1-0 para eles, que o Brasil não joga bem, perde, e é a única derrota da seleção. Então, em termos de números, se você pegar o número frio, não foi um ano espetacular, mas você tem 7 empates, que não são bons, mas você tem apenas uma derrota. O Dorival quase passou o ano invicto, mesmo tendo atuações, mesmo o Brasil tendo atuações muito ruins. E além de
de cair com a seleção nas quartas de final da Copa América, que eu acho que o resultado em si nem foi tão espantoso, porque o Uruguai hoje, talvez naquele momento, tivesse um coletivo melhor do que o Brasil, mas eu esperava pelo menos uma semifinal para essa seleção. Talvez em termos de desempenho foi o maior fracasso do time assim, em relação à Copa América. O resultado nem tanto, porque você cair para o Uruguai numa disputa de pênaltis é até, assim, acontece, é futebol, não dá para dizer que é uma tragédia, mas o futebol apresentado em si foi uma tragédia. Assim como nas eliminatórias, o Dorival deixou o time na quinta colocação das eliminatórias. Acho que não tem chance nenhuma do Brasil ficar fora da próxima Copa do Mundo. Não é o resultado que todo mundo esperava, mas mais uma vez, não é o resultado que preocupa, é o coletivo. Em termos individuais, vamos lá. Os 3 jogadores mais utilizados pelo Dorival Júnior. O primeiro foi o Bruno Guimarães com 13 partidas, o segundo foi o Lucas Paquetá com 12 e o terceiro foi o Endrick com 11. Ele entra muito, mas ele entra muito nos minutos finais, o que não reflete em tanto apesar do Endrick ter 11 jogos, a gente tem a impressão que são muito menos, porque ele entrou várias vezes no fim do jogo. Mas algo que deixa muito clara a confiança, mais uma vez, do Dorival no Bruno e no Paquetá, por mais que nem sempre foram titulares, sempre estiveram na rotação. Lembrando que a seleção fez 14 jogos no ano, então o Bruno participou de 13, só ficou fora de um jogo. Paquetá de 12, Endrick de 11. Então, e aí depois vou deixar a lista aqui do lado, tem uma série de jogadores com 10 partidas. Que representam, acho que demonstra muito o caminho que a gente leva, quais jogadores que o Dorival... Acho que esse número dos jogos diz mais até do que o número de convocações. Os artilheiros do Brasil em 2024 foram Rafinha e Rodrigo. O Rafinha fez 4 gols e o Rodrigo marcou 3. E realmente, se você pegar em termos de desempenho, talvez isso reflita que foram de fato os melhores jogadores da seleção em 2024, ao lado do Gabriel Magalhães, talvez do Luiz Henrique. Garçons. Quem deu mais assistência na seleção brasileira foi o Lucas Paquetá e o Savinho, ambos com 2 assistências cada. Os melhores jogadores, como eu já disse, foram Rodrigo, Gabriel Magalhães, Rafinha, talvez o Luiz Henrique. Ficaram devendo, e aí eu digo, não é que foram os piores jogadores da seleção brasileira, mas em termos de expectativa e realidade, para mim quem ficou muito abaixo da expectativa pelo que pode entregar foi o Vini Júnior. Claro, o melhor jogador do mundo, que ainda não demonstrou o futebol dele na seleção brasileira. O Bruno Guimarães, que é um cracaço no meio de campo do Newcastle, mas na seleção ainda não conseguiu demonstrar aquilo que ele faz no futebol europeu. E o Lucas Paquetá, que não vive um ano muito bom pelo West Ham, mas também pelo que já apresentou com a camisa da seleção, pode entregar mais. E aí, um resumo da seleção brasileira em 2024. Foi um ano melhor do que o de 2023, ao meu ver. Talvez o ano passado tenha sido o pior, ou talvez um dos piores anos da seleção na história, né, com Ramon, Fernando Diniz, sem um mínimo de coletivo, sem um mínimo de caminho para a gente trilhar. Não conseguimos demonstrar um futebol nem aceitável, mesmo com o Diniz, acho que com o Dorival também não, mas pelo menos esse ano a gente já tem alguma coisa surgindo ali. Uma coisa que eu gostaria de citar para defender, digamos assim, o Dorival é que a gente sofreu com lesões e com desempenhos de jogadores que são importantes para a seleção brasileira, que ou tiveram lesionados, ou então não entregaram aquilo no clube que a gente espera, que é o caso, por exemplo, o Militão se lesionou muito, apesar dele ter atuado bastante pela seleção, poderia ter atuado ainda mais. O Casemiro, que não vem de uma boa fase desde 2023, é um cara que, se recuperar, pode ser um alento ali para a seleção no meio de campo. O próprio Neymar, você não ter o Neymar é um baque, querendo ou não. Richarlison, que sempre entregou gols na seleção brasileira. O Gabriel Jesus, que não vive boa fase no Arsenal. A lesão do Pedro, o Endrick, que ter virado reserva. Então, vários aspectos assim foram interferindo no estilo de jogo da seleção brasileira. Então a gente teve um problema muito grande com o centroavante, só que eu citei 3, que talvez sejam os 3 melhores centroavantes do Brasil hoje. Um time com poucos jogos positivos, eu consegui, puxando aqui, eu consegui lembrar apenas de 3 com boa vontade. A Inglaterra, o primeiro jogo do Dorival, a vitória por 4-1 sobre o Paraguai e a vitória por 4-0 sobre o Peru. Mas essas foram as únicas em 14 jogos, é muito pouco. Você teve atuações razoáveis, outras nem tão boas, eu nem consegui elencar aqui qual foi a pior atuação da seleção brasileira, até dando uma olhada aqui nos jogos. 0-0 com a Costa Rica foi péssimo, o 1-1 com a Colômbia a gente jogou muito mal, a derrota para o Paraguai talvez tenha sido pior, a vitória sobre o Chile também fora de casa a gente jogou muito mal, o empate com a Venezuela também não foi legal mesmo. Então,
Tem vários jogos aí que, se você for parar para citar um por um, vai ficar ficando lembrando, e são vários. De pontos negativos, o que a gente tira de 2024 da seleção? Proteção à grande área. O Brasil não consegue ter uma proteção, já sofreu vários gols assim, a derrota para o Paraguai, no empate para o Uruguai. São várias as vezes que o Brasil não consegue proteger a grande área. Isso já tinha sido um problema na Copa América. O Dorival chegou a ajustar por um determinado ponto, mas depois decaiu. Dinâmicas para deixar os pontas em boas condições. O Brasil não consegue criar oportunidades, né? E aí isso já é um problema ofensivo do time, que quando tem a bola não sabe o que fazer. É bola no Vinícius Júnior, e aí o Vini contra dois tenta fazer alguma coisa, bola no Savinho contra dois tenta fazer alguma coisa, Luiz Henrique, né, Rodrigo. É um time que depende muito das individualidades para render, e isso para mim talvez seja o maior problema da seleção, a criação de jogadas. É um time sem pausa, muita correria, não consegue colocar a bola no chão. E isso pode até ser até uma pista para o Dorival. Pô, será que esse time não é melhor para jogar em transição? Pode ser um caso a se pensar. Até porque quando eu coloco aqui o ponto positivo, você coloca contra-ataque. Brasil com bons contra-ataques, conseguiu ameaçar muito, principalmente aquele jogo contra a Inglaterra, por exemplo. Transição ofensiva do Brasil não é ruim. O Brasil consegue, quando tem a bola e quer acelerar para fazer um contra-ataque, é um time que tem essa velocidade. A saída de bola também eu achei um aspecto positivo da seleção, não é algo que preocupa. O Brasil consegue passar da primeira linha, o problema é que quando chega no meio de campo não consegue evoluir. E a pressão na saída de bola do adversário, que também foi algo positivo. O Brasil, em vários momentos, contra adversários até qualificados, Uruguai, Colômbia, conseguiu pressionar alto, e não vejo isso como um problema. Mas talvez o que falta mesmo é essa criação de jogadas mais dinâmicas ofensivas para um time tão talentoso conseguir criar mais jogadas. Quero saber a sua opinião, o que você tira desse balanço todo, o que foi de pior, o que teve de melhor da seleção brasileira. Deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.